se a gente sabe mais ou menos que vamos fazer uma dieta, né, nós precisamos fazer uma redistribuição dos nossos alimentos. Então, por exemplo, hoje não se faz mais dieta de 700 calorias. Por quê? Porque a gente já sabe que essas dietas não se conseguem manter muito tempo e elas restringem tanto os minerais, tanto as vitaminas e tantos aminoácidos, que elas são contraindicadas. Nós não conseguimos manter muito tempo. Mais ou menos hoje, o que se pensa que é um regime que não se passe fome e que possa se manter muito tempo? Regimes em torno de 1.800 calorias. Tem gente que propõe 1.800. E lembrando que se a gente introduzir exercício, nós vamos gastar numa hora, professor, fazendo exercício o quê? Entre 200 e 300 calorias. Dependendo, tem 500, 600. Tem que fazer. Então, mas na caminhada nós vamos gastar uns 250. Então vocês vejam, se a gente gasta 2.000, 2.500 por dia, se a gente fizer um exercício, nós ainda aumentamos um pouco o nosso metabolismo e ficamos confortáveis comendo 1.800 calorias, podendo emagrecer sem passar fome. Essa então é a grande diferença dos dias para cá. Então dividir mais ou menos o número de calorias e, sabendo contar as calorias, desenhar alguma coisa que fique muito adequada para nós. A outra coisa também importante lembrar, né, de não comer com rapidez. Hoje em dia, no Brasil, nós estamos comendo em 12 minutos. Pessoal, o tempo que leva para chegar à saciedade, o tempo que chega para o nosso intestino informar o cérebro que tem comida no intestino é de 20 minutos. Se nós estamos comendo em 12, nós não damos tempo para o intestino avisar que chegou comida. Nós terminamos comendo demais. Por isso, realmente, a nossa alimentação deve ser feita com calma, conversando alegremente e principalmente começar pelas saladas. Para já começar a ver a informação que está chegando pelo intestino e quando chegar os pratos mais calóricos, nós nos contentarmos com pouca coisa. Agora que dia 30 de agosto vai chegar a proibição dos remédios para emagrecer, das anfetaminas, aqueles que bloqueiam a fome, o que nos restará, nós vamos ver, serão os remédios que envolvem a saciedade. Ou seja, que vão diminuir a nossa vontade de comer. Que vão nos deixar mais contentes comendo pouco. É isso que nós vamos fazer. Mas uma das dicas, então, é que não se coma tão rapidamente. E se comendo, então, começando por uma sopa, ou se começando pelos legumes, para que quando chegar a comida mais pesada, a gente coma pouca. Né? Quanto tempo deve durar um gengibre? Normalmente as pessoas começam uma dieta, quanto tempo elas fazem dieta? 2 meses, 3 meses. Se for persistente, 4 meses. Mas normalmente as pessoas chegam e perdem 4, 5 quilos, o que elas fazem? Cheguei onde eu quero. Estou legal. O que acontece 2 meses depois? 3 meses depois, voltaram ao peso. Tá? Então hoje, nós já sabemos que as dietas têm que ser mantidas no mínimo, 1 ano a mais do que o tempo que nós levamos para chegar no peso que nós queremos. Se nós levamos 4 meses para chegar no peso que a gente quer, nós temos que manter 1 ano e 4 meses. Se nós levamos 6 meses para chegar onde a gente quer, 1 ano mais 6 meses. Esse é o tempo mínimo. Como o que propõe hoje os modernos conhecimentos é mudança de hábitos alimentares, nossa dieta vai manter muito tempo, com direito a 2 exceções semanais. O que acontece nas dietas longas? Então, por que o que a gente aprendeu vendo essas 240 dietas durante o tempo, o que aconteceu com as pessoas? Então, o que a gente aprendeu é que as dietas muito restritivas terminavam em engordar a longo prazo. Isso foi feito no trabalho da Universidade de Minnesota, que pegou jovens universitários e militares altamente saudáveis, fez eles perderem grande quantidade de peso rápido e depois praticamente todos eles voltaram a engordar. Então, se aprendeu ali que essas dietas muito restritivas, elas eram eficientes a curto prazo, mas que a médio e longo prazo as pessoas recuperavam o peso com prejuízos à saúde. Então o jejum longo, o New England Journal of Medicine publicou agora, em 2011, que a carência crônica de nutrientes essenciais leva à busca de mais alimentos. Um mecanismo básico que as pessoas voltam a engordar. Então, o emagrecimento duradouro hoje, ele deve ser gradativo, é indispensável a mudança alimentar e por isso as nutricionistas são indispensáveis, porque elas vão conversar com vocês para montar uma dieta de acordo com a cultura de vocês. Se vocês não comerem brócolis, não adianta ter brócolis. Não.
Então nós temos que montar dietas amigáveis. E aumentar o gasto calórico. Né? Nós temos que sair do nosso sedentarismo. Nós temos que introduzir exercícios. Quanto? Mínimo 150 minutos por semana. Tem gente que recomenda as caminhadas e procurar uma academia para mais 3 dias por semana de curto espaço de exercício, mais impacto de exercício aeróbico. Quanto tempo perdeu no mês? Antigamente a gente fazia uma dieta e dizia, perdi 7 quilos no mês. Não se faz mais isso. Não estão recomendadas as grandes perdas de peso. É prefiro que seja mais gradativo, mas que se mantenha a longo tempo. Não é? Então, por quê? Porque essas carências nutricionais que se observam nas dietas muito severas, elas são uma faca, como diria aos grandes cultos, facas de 2 legumes. Por que é difícil perder de peso? Por são aspectos históricos. Né? Durante 500 mil anos, os homens não tinham acesso a alimentos. O alimento era muito difícil, o alimento era basicamente obtido em caçadas, o homem tinha que correr atrás dos animais. Então o homem aprendeu a desenvolver mecanismos para evitar a fome. Ou seja, de como armazenar alimentos para os dias que fossem difíceis. Hoje nós não temos mais essa dificuldade, mas infelizmente o nosso organismo ainda não foi informado. Então, na verdade, essa dificuldade de perder peso está ligada a mecanismos históricos. Tá? Bom, e hoje em dia se sabe mais uma série de substâncias ditos de hormônios anti-emagrecimento intestinais. Alguns mandando comer e outros aumentando a saciedade. Tem um jogo muito interessante. A obesidade ela pode ser uma doença, ela pode ser comportamental. Na verdade, hoje em dia, a maior parte é comportamental. Então, todo alimento é fonte de caloria, mas existem alguns alimentos, então, que usados a longo prazo, eles tendem a apresentar resultados emagrecedores. Então, o iogurte foi o alimento que, segundo o New England Journal of Medicine, a longo prazo, foi o alimento que mais favoreceu a perda de peso. Interessante, né? Então, derivado lácteo. Os peixes, os legumes, os frutos grãos integrais. Então, que o uso dessas substâncias por longo tempo facilitaria o emagrecimento. Em compensação, em dietas observadas durante mais de 5 anos, os alimentos que mais engordam são as frituras. Né? A batata frita é campeão, porque hoje ela é um alimento universal. Então, mais do que pelo número de calorias, é porque ela tem a combinação que nós devemos evitar, que é a gordura, o carboidrato com a gordura. Lembra que a condição necessária para engordar era a presença de carboidrato com gordura. E a batata frita nos dá isso aí direto, né? A polenta frita, o aipim frito. As bebidas alcoólicas, já expliquei o porquê, né? E os refrigerantes. Não estou falando do light, estou falando dos refrigerantes tradicionais, que você sabe que tem mais de quantas colheres de açúcar tem refrigerante? Mais de 3 colheres de açúcar. Então, uma latinha de refrigerante passa a nossa necessidade diária de açúcar. Sem contar o que a gente come escondido nas frutas, o que a gente come em outras coisas. Quem toma refrigerante todo dia passa das quantidades diárias permitidas ou adequadas. Bom, então para emagrecer rapidamente, o clássico, o que está muito indicado, pelo menos por 15 dias, são os regimes à base de proteínas. Né? E segundo alguns, proteínas e legumes. Então, lembrando que isso deve ser feito por tempo restrito, porque a gente precisa dos outros nutrientes. Quem disse que carboidrato não tem segurança? Claro que tem. Limitado. Então, são os mais eficientes e os mais rápidos. Né? Por que a gente diz também que a proteína engorda pouco, pessoal? Primeiro, porque ela não se deposita. Então, a gente usa ela para construir bastante músculo. Mas também porque a proteína ela gasta muita caloria para ser metabolizada. Olha que interessante. Eu como bastante proteína, mas a metabolização dela requer muita energia. Então, metade do que eu como é gasto para eu decompor ela em aminoácidos. Já no carboidrato, só 7% do carboidrato que eu como, eu gasto para transformar ele em glicídio. Então, os carboidratos são grande fonte de energia e eu gasto muito pouco para metabolizá-los. Então, esta é a razão. Por que a gente diz que a proteína também é da sociedade? Quando a gente come uma fruta, a gente fica saciado muito tempo ou pouco tempo? Pouquíssimo tempo. Por quê? Porque a gente metaboliza fácil. Se a gente come uma massa, a gente sacia muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo. Porque, a não ser que tu coma um pratão, né?
Mas se a gente comer 100 gramas, que é uma porção ideal de carboidrato, a gente tem pouco. Por quê? Porque a gente metaboliza rápido. Em 2 horas o carboidrato está metabolizado. 2 horas. Em compensação, se a gente comer muita proteína, quanto tempo ela nos dá de saciedade? 6 horas. Então, a proteína, ela nos dá saciedade e não engorda. Bom, o plano Duca, que é o que está na moda, eu só botei para explicar para vocês, né? Ele não foge daquela ideia inicial. Durante a fase de ataque, ele recomenda que seja então durante 15 dias, só proteínas puras. Ou seja, 7 dias ou 15 dias de carne, ave, pescado, presunto, o blanquê de peru, ovos e lácteos. Até que é gostoso. A gente não passa fome. Isso pode comer bastante. Pode comer bastante porque isso não engorda. Senão está com carboidrato. Bom, a segunda etapa, então, até atingir o peso ideal, tá? A gente bota proteínas e aí já acrescenta alguma coisa. A gente alterna, tá? legumes e verduras. Depois, quando chega na terceira fase, a fase de consolidação, a gente começa a introduzir o carboidrato. Essa fase de consolidação, a gente deve manter o tempo que perdeu vezes 10. Nessa fase aqui, então, já começa a entrar o carboidrato, sempre em pequena quantidade. Né? Você já sabe que tem dietas que recomendam 300, 350 calorias de carboidrato por dia, até outras dietas que recomendam até 600, de acordo com o resultado que vocês queiram. E a quarta etapa, a estabilização definitiva, isso pode levar um bom tempo para ocorrer. Aqui, então, essa fase que deveria se manter durante um longo período, ele recomenda até a vida inteira, né? Que a gente faça muito exercício, pelo menos um dia por semana, coma só proteína pura, e 2 dias por semana nós estamos livres, então, para comer o que a gente queira. Então, para que a gente não esqueça das coisas que a gente gosta, 2 dias por semana nós podemos comer o que a gente quer, mas é 2 dias por semana. Um dia de proteína pura como início, e 3 dias pode ser proteínas alternadas. Esse é o plano que mais se fala nos Estados Unidos hoje, de um médico francês chamado Pierre Duca. Tá bem? Ele recomenda então o exercício, ele manda subir muito escada. Né? Escada é um grande exercício, não pegou o elevador. Ele recomenda óleo de linhaça, fibra de linhaça e fibras de aveia. Porque nós comemos muito pouca fibra. Nós comemos muito pouca fibra. Então ele recomenda fibras de alto teor biológico, especialmente as de linhaça, né? Que a linhaça é muito rica também em óleos essenciais, do ômega 3 e ômega 6. Né? Sua saúde merece confiança. E para gerar confiança é preciso saber unir história e tecnologia, juntando a esta fórmula compromisso socioambiental e responsabilidade. Uma fórmula que faz sucesso há tantos anos só poderia ter um resultado. Farmácia Natura. Sua saúde, nossa história. Agende sua visita. Farol Espaço Terapêutico oferece seminários e cursos com Lua Buquerque, Reiki Sistema Usui Tibetano e Karuna Reiki, Radiestesia Clínica com ênfase em florais, Tarô de Crowley, Numerologia. Farol Espaço Terapêutico. Acesse o nosso site www.farolterapeutico.com.br.